Estamos de volta para a segunda parte do debate com os candidatos à Câmara Municipal da Milhada, à presidência da Câmara Municipal da Milhada. Recordo os nomes: Gonçalo Lopes, do Bloco de Esquerda, João Marques, da CDU, também José Mota, do Chega, Hugo Silva, juntos pelo Conselho da Milhada, António Jorge, do Movimento Mais e Melhor, Movimento Independente, e também Rui Marqueiro, do Partido Socialista. Condução do debate a cargo do jornalista Ricardo Bussano. De volta ao debate com os 6 candidatos à Câmara Municipal da Milhada. Gonçalo Lopes, o que é que o Bloco de Esquerda vê como está a educação no Conselho? Para a educação, que é um tema muito sensível, aqui só uma resposta, não que seja uma picardia, que é o Hugo Alves Silva, do Juntos pelo Conselho, que fala da robótica e da programação. Antes disso, o Bloco de Esquerda defende uma escola inclusiva. Deve ser o espaço privilegiado da correção das assimetrias sociais. O Bloco de Esquerda, claramente, contra a transferência de competências que já foi aceito na área de educação. Para o Bloco de Esquerda, isto é de se responsabilizar do Governo Central para as autarquias, o que não devia ter nunca acontecido. Somos contra, claramente, as transferências de competências. O Executivo, na altura, disse que aceitava a transferência de competências com a promessa nas obras da requalificação da escola secundária. Teve o azar de 2 empreiteiros estar em insolvência. A obra já recomeçou, reconhecemos isso. No entanto, começou um ano letivo e, neste momento, a escola secundária da Milhada ainda está com a obra concluída, mas está a ser feita a obra. A educação do Conselho da Milhada, na opinião do Bloco de Esquerda, foi chumbada. É importante aqui referir que a 13 de maio de 2020 ocorre a venda da Escola Profissional da Milhada. O Bloco de Esquerda interpelou o Governo sobre este assunto. Pedimos um esclarecimento, quer na Assembleia Municipal, sobre a venda. Adquire a escola em passados 6 meses, vende. Foi dado algumas desculpas, como a Covid, depois para fazer as obras na Escola Básica da Milhada. O Bloco de Esquerda tem algumas propostas na área de educação, como rever e atualizar a Carta Educativa, substituir os serviços externos de fornecimento das refeições, que são baratos, mas são maus, promover formas de participação dos jovens nos debates sobre como está a ser governado o nosso Conselho, o orçamento participativo jovem, ajudar o processo de crescente autonomia das escolas, em detrimento da chamada municipalização, e requalificar urgentemente a Escola EB23 da Milhada, com instalação de um telheiro. Os alunos na Escola Básica da Milhada não têm uma sala de convívio. Estas são umas áreas do Bloco de Esquerda para a educação. O Bloco de Esquerda, como já foi aqui debatido, alguns assuntos como a ação social e mobilidade. Queremos fazer aqui também algumas referências à ação social. Não existe habitação, arrendamento acessível no Conselho da Milhada. É um bocadinho caro e, por isso, temos muitos municípios que vão para concelhos vizinhos, como, por exemplo, Catanhedo, Penacova, Anadia, têm arrendamentos mais baratos que o próprio Conselho da Milhada. Há programas, como já foi aqui dito, pelo candidato do Partido Socialista. No entanto, existem outros que se pode concorrer, como é o caso do programa Primeiro Direito. Dou aqui o exemplo, como eu também já referi, a Câmara Municipal de Vagos concorreu e teve um apoio de 10 milhões de euros. Estes são os aspectos que o Bloco de Esquerda defende: um arrendamento acessível. Está a ser melhor do bairro social, mas o bairro social, na opinião do Bloco de Esquerda, é uma forma de exclusão das pessoas, porque existe esse estigma contra os bairros sociais. E na mobilidade também foi aqui falado. Conhecemos alguns projetos que acho que são bons, mas ainda podem ser melhorados, que é isso que o Bloco de Esquerda pretende. Como, por exemplo, o City Flexi, que é um transporte a pedido, um táxi. Está em fase de testes por 6 meses. Não sabemos se vai continuar ou não. O Bloco de Esquerda defende o transporte público municipal que sirva a todos os lugares do Conselho e potencie o seu uso com tarifários acessíveis. O BIP, o sistema de bicicletas partilhadas, é um bom sistema, não negamos que isso, ter bicicletas disponíveis aos municípios é bom. No entanto, é preciso criar melhoramentos com criação de ciclovias, melhorar os passeios e fazer uma grande divulgação para a sua utilização. Neste momento, a estação da Milhada, com 2 estações de bicicletas, uma junto à Câmara e outra junto ao Parque da Cidade. O Bloco de Esquerda defende que deve ser um uso por 2 municípios, tem um uso limitado de 2 horas, o que é muito pouco. Por exemplo, se uma pessoa quiser vir bicicleta da Milhada à Pampilhosa, pode vir, mas depois tem que devolver a bicicleta à Milhada. O Bloco de Esquerda propõe a eliminação de 2 barreiras arquitetónicas. E aqui um grave problema, já que estamos aqui na Pampilhosa, o Bloco de Esquerda, através dos deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, a 16 de agosto de 2019, entregou uma pergunta ao Governo sobre a construção de uma passagem superior na estação da Pampilhosa. Não existe. Temos aqui somos um concelho envelhecido, as pessoas com maior dificuldade de mobilidade têm que pegar um táxi e subir ao comboio à estação da Milhada.
Estes são os grandes pontos que queria referir aqui na área de educação, ação social e mobilidade. Obrigado, Gonçalo Lopes. João Marques, na área do turismo, qual a opinião da CDU sobre a Mata Nacional do Bussaco? Bem, a Mata Nacional do Bussaco é mais um exemplo, e eu volto um bocadinho atrás. Nós afirmamos-nos na área da educação completamente contra a transferência de competências, contra a municipalização. Entendemos que essa é uma responsabilidade do Estado Central, que não deve ser transferida para a autarquia, até porque, e já que ouvi dois candidatos a dizer que não querem interferir na gestão da escola, apesar da transferência de competências. No entanto, vão-se conhecendo realidades pelo país em que essas interferências se vão fazendo, não apenas em questões, eu diria não pedagógicas, mas até em questões pedagógicas. E, portanto, aí nós temos uma posição muito clara contra a transferência de competências, e também porque associada a essa transferência de competências, muitas vezes depois não vêm os meios financeiros necessários para uma gestão adequada que garanta a existência de recursos materiais e humanos suficientes para garantir aquilo que é um princípio, que é um direito constitucional e, portanto, uma educação de qualidade para todos. Em relação à Mata Nacional do Bussaco, acontece algo similar. Portanto, a criação de um modelo de gestão da Mata Nacional na forma de fundação. Essa fundação faz um trabalho, e há aqui algumas pessoas que o conhecem aprofundadamente, mas faz um trabalho em que em muitos momentos lhe faltam os meios financeiros, ou tem que ser a Câmara Municipal a socorrê-la, para ela ter os meios financeiros mínimos para continuar a existir. Na nossa perspectiva, a Mata Nacional do Bussaco deve ser uma responsabilidade do Estado Central, que deve garantir a sua manutenção não apenas do património ambiental, mas também do património histórico que nela existe, e também porque ela pode ser o centro da atração turística, não apenas deste concelho, mas também dos concelhos vizinhos. Na nossa perspectiva, ela pode ser este centro de atração turística, mas deve também ser um local para a fruição dos munícipes, portanto, de todos os mielhadenses. É um espaço único no país, é um espaço que pode ter, e que com os meios financeiros, técnicos e humanos, pode melhorar muito. Portanto, há muito trabalho de manutenção a fazer. Há muito trabalho de preservação de espécies a fazer, e esse trabalho só pode ser feito se receber os meios financeiros e os meios humanos necessários para que isso seja possível. Para estas duas vertentes, portanto, há uma vertente turística, mas também há uma vertente de qualidade de vida. Aquele pode ser garantidamente um espaço que pode ser muito mais utilizado pelos mielhadenses, como espaço de lazer, como espaço de fruição ambiental, cultural e tudo mais. Obrigado. António Jorge Franco, falar do turismo no Concelho da Mielhada, obrigatoriamente temos de falar na Mata do Bussaco e em outras, nomeadamente das 4 maravilhas da Mesa da Mielhada. Mas, e como conhecedor da Mata do Bussaco, como é que o modelo de gestão atual é o correto? Ora bem, Mata do Bussaco. Eu estive lá, como todos sabem, e o modelo que existia no meu tempo era um modelo autónomo em que havia um conselho de administração, um conselho de consultivo e um conselho conselho geral. Em que
era uma equipa que tinha bastante autonomia, tinha também autonomia financeira. Ou seja, para a gestão diária, para muitos dos projetos que foram feitos, conseguia-se angariar essas verbas. Até porque havia um dossiê que nos foi entregue, um caderno de encargos, com uma estratégia para a Fundação Mata do Bussaco. E nós tivemos o cuidado, o Conselho de Administração, a pegar naquela estratégia que foi desenvolvida por universidades e nós tentarmos seguir minimamente essa estratégia, que era uma estratégia nacional, de forma também a colocar a Mata do Bussaco, projetá-la para fora do país. Aquele era um modelo que tinha e que foi muito trabalhado e também eu fui muito ajudado, eu como líder da Fundação, com uma equipa fantástica que foi constituída com técnicos de várias áreas. Era um modelo dos Montes da Lua, não sei se conhecem, dos parques de Sintra, em que tinha tido o mesmo problema há muitos anos atrás, e depois criaram um modelo de autonomia. Portanto, quem manda ali é um Conselho de Administração e que é fiscalizado por entidades do Estado Central e do Estado Local, da Administração Local. E conseguia-se que, da forma de gestão, conseguia-se perfeitamente ter verbas, sem andar a pedir à Câmara Municipal, sem andar a pedir ao Estádio, para a gestão diária, para fazer pequenas obras e especialmente para limpar a Mata Nacional do Bussaco. Tanto que conseguiu-se alguns financiamentos e era um dos objetivos, era ser a Fundação Mata do Bussaco a concorrer a vários financiamentos em várias áreas. Entretanto, claro, foi alterado todo esse modelo passou a ter muita pouca autonomia e, sinceramente, acho que foi o erro, no meu entender, ter acontecido isso. Portanto, agora, a Mata Nacional do Bussaco é fundamental para o desenvolvimento do turismo local, regional e nacional. Por isso tem que haver, no meu entender, a responsabilidade do Estado Central, a Administração Central, claro que tem que ter responsabilidade especialmente para a recuperação muito do património, apoiar nas candidaturas, apoiar, se necessário, também financeiramente, como é evidente, é um património de todos, portanto poderá, e eu sou a favor, que contribua, mas tem que haver ali... Ou seja, a estratégia não pode ser mudada de 4 em 4 anos, no meu entender. Existia uma estratégia feita por técnicos especializados e estes técnicos especializados, ou seja, é do conhecimento, pessoas que conheciam perfeitamente os problemas da mata e, portanto, no meu entender, foi um erro que se cometeu alterarem a estratégia, alterarem a forma de gestão. Mas o Conselho da Malhada não é só Mata do Bussaco. O Conselho da Malhada tem gastronomia, tem um património que por vezes não é falado, que é as termas, tem o Luso como de excelência para que, e já é um destino turístico, toda aquela zona é um destino turístico e por isso tem que se apostar no projeto Luso Bussaco, tem que se apostar em projetos que alavanquem aquela região. E depois temos a Pampilhosa também, que é um património que eu acho que é riquíssimo, tem aqui edifícios muito bonitos que podem ser aproveitados, por exemplo, para alojamento local, tem aqui a estação do caminho de ferro, que há um potencial, há um público que anda muito atrás da história das estações de caminho de ferro e tem que ser apostado. Tem que se apostar aqui no turismo também na Pampilhosa. Mas para isso é fundamental, para que as pessoas possam vir aqui, terem a vontade, não só de virem cá visitar, mas de fixar aqui pessoas, tem que o espaço público ser dignificado. Tem que haver zonas em que o peão é que tem prioridade. Eu não estou a dizer que vamos tirar o carro do centro da Pampilhosa ou dos núcleos antigos do Conselho, porque não é só a Pampilhosa. Não é? Há outras potencialidades no Conselho. Há aldeias no Conselho que têm grandes potencialidades. Lembro de Várzeas, lembro-me que há lá casas lindíssimas que recuperadas, com o espaço público devidamente dignificado, certamente vai trazer muita gente para cá. E por isso é a nossa estratégia, o que nós temos aqui neste livrinho é uma estratégia para médio
para curto, médio e longo prazo. Portanto, nós temos uma ideia o que é que queremos para o Conselho da Mielhada. Outra forma que nós temos de trazer para cá pessoas que estamos na zona central do país, temos o comboio, temos a IP3, temos autoestradas, temos a Nacional 1, a Diga Nacional 1 e C2. Portanto, é fácil chegar ao Conselho da Mielhada. Portanto, temos de ter um turismo desportivo? Temos. Um turismo desportivo não só de futebol, não só do hóquei patins. Eu estou à vontade porque eu fui um dos que trouxe para cá o hóquei patins. Tive esse privilégio de desenvolver muitos projetos ligados a trabalhar com a Federação de Patinagem, de Atletismo, mas temos tanto caminho rural espalhado por este Conselho que nós em 2 em 1 podemos valorizar este espaço. Limpando os caminhos, conseguimos fazer circuitos para que as pessoas que cá vivem possam andar a pé, possam andar de bicicleta, possam correr, fazer trails, e estamos a limpar os caminhos para a proteção da natureza, para prevenção aos incêndios. Portanto, tem que ser uma coisa estruturada, planeada, a médio e longo prazo. António Jorge Franco. Rui Marquelho, seguindo agora a linha do turismo e pegando aqui nas palavras do João Marco, candidato da CDU, a Câmara tem socorrido a Mata do Bussaco? Se tem, desculpa. Socorrido financeiramente? Sim. E que projetos é que o Partido Socialista tem para o turismo? Eu posso dar-lhe uma nota. Entre 2010 e 2021, a Câmara Municipal contribuiu com 909.600 euros, dos quais 120.000 foram até 2012, o Estado contribuiu com 150.000 em 2010 e 2011, o Fundo Florestal Permanente contribuiu com 30.061 no ano de 2011 e o Conselho de Fundadores com 10.000 euros. Ora bem, o António Jorge estava aqui a falar de autonomia e tal, mas eu acho que ele está bem mal o assunto. Portanto, quando ele esteve na Mata, tinha um mandato por 3 anos, que era renovável. Hoje o mandato é 5. Portanto, maior estabilidade dos órgãos que tenham que gerir a Mata. O Conselho Diretivo é constituído por 5 elementos, 4 dos quais são nomeados pela Administração Central e 1 que é o Presidente da Câmara Municipal ou em quem ele delegar. Portanto, é um monumento nacional que fatalmente tinha que ser entregue à responsabilidade das autoridades nacionais. Isto porquê? Porque em determinada altura houve um governo que fez uma resolução do Conselho de Ministros que proibia o financiamento às fundações. Portanto, proibindo o financiamento às fundações, elas tinham que se desenrascar de alguma maneira, não é? E o que foi conseguido foi, junto do Governo, revogar a resolução do Conselho de Ministros. Hoje, o Governo pode e deve financiar a Fundação Mata do Bussaco e a autarquia, julgo que também, tem alguma responsabilidade. Vejamos, temos a Mata, não é? E temos património construído que está em mau estado. Eu acho que é muito mais fácil para a Câmara, por exemplo, de acordo com a cultura, acompanhada pela cultura, proceder à recuperação desse património que está bastante desgraçado. O próprio hotel, por exemplo, que carece de um dia ser integrado no programa Revive, e esse é o grande problema da Mata, porque ela inicialmente tinha um usufruto de 25 anos, agora tem que passar a ter 50 quando for integrado no Revive. E isso possibilitará que qualquer concorrente que venha ao Revive tenha 50 anos para conseguir fazer melhorias no Palace Hotel e ganhar dinheiro, porque é para isso que todos eles vêm. Portanto, a Mata Nacional, do meu ponto de vista, fica melhor servida com o atual decreto-lei do que aquilo que existia. E o António Jorge aqui não falou, mas eu sei que um dos grandes auxílios que teve na gestão da Mata chamou-se, o fundo é o LIFE, mas chamou-se Bright, é um acrónimo, que lhe permitia jogar com as verbas para sustentar pessoal, não é? Dinheiro do Estado. Hã?
Eu sei, é dinheiro europeu. Não, está aqui a Por amor falar de Deus, de dinheiro eu do sei. Estado, Fundo Fiscal Permanente. Não, é dinheiro da União Europeia, pronto. Sim, mas eu falei dinheiro, eu disse candidaturas, que fizemos as candidaturas, nós também aprovámos as fizemos. candidaturas. Sim. Nós está a eu não falar estou a da Câmara, distinguir nada. da Câmara ou da Fundação? Não estou a dizer que essa foi uma Doutor, grande está a confundir as coisas. Quando Não falo estou a nestas confundir. verbas que a Câmara, que a Fundação recebeu, não foi diretamente do Estado. Houve inicialmente algum financiamento inicial para o arranque da Fundação, Sim, é sim, verdade, sim. mas quando diz que quando fala aqui em 120 mil euros de 2010 a 2021, 120 mil, penso que foi esse valor que disse, está a incluir algumas candidaturas que foram feitas, como por exemplo o Fundo Fiscal Permanente, que não é um dinheiro do António Orçamento Jorge. do Estado. O Fundo Peço Fiscal desculpa. Permanente. Deixa o Tem razão, Renato eu peço imensa concluir. desculpa. Tem razão. O fundo Fiscal Permanente, de facto, é do Estado. Vamos não enganar ninguém, é do Estado. E, portanto, de facto, o Bright aí ajuda e de maneira, e tenho que o reconhecer, não custa nada reconhecer que isso teve mérito. E a Fundação até já voltou a repetir essa candidatura, mas era para lutar para fora da mata. E não obteve essa candidatura, não foi possível, apesar de termos falado com todas as pessoas responsáveis, inclusivamente com o português mais responsável deste Novo Life. É assim, as candidaturas nem sempre resultam. Portanto, o que se pretende, de facto, no saco é ter a mata tratada como deve ser, ir reconstruindo calmamente e paulatinamente tudo aquilo que estava em ruína. Quem foi ao saco há 5 anos atrás via que o saco estava em ruína. Temos uma candidatura na ONU que pretende tentar recuperar a fonte fria. É aquela coisa belíssima que existe no saco. E tudo aquilo que sejam construções devidamente acompanhadas pela cultura, o município propõe-se, uma vez que tem engenheiros, tem técnicos, tem tudo isso, coisa que a Fundação não terá, a ajudar e a levar a aumentar a visitação e os negócios que podem fazer-se na Mata Nacional. Isso é um ponto fulcral, mas também temos que fazer a ligação ao uso, naturalmente, e à restauração milharense. Também não. Isso parece-me absolutamente evidente. E dizer que, ao contrário do que boas pessoas dizem, já ontem disse, nós vimos aumentar de uma maneira brutal as dormidas. Eu hoje até posso dizer que, ao contrário do que ontem foi dito, isso tem como referências diferentes referenciais. De 14 a 19, a dormida passou de 43,5 na nossa zona para 51,1, ou seja, o preço médio vem a subir. Porquê? Porque a qualidade também vem a subir. E na restauração, então, tem sido verdadeiramente espetacular o número de abates que nós conhecemos, porque nós temos um protocolo com a DGAV que permite que nós saibamos quantos abates são feitos. No último ano, antes da pandemia, abateram 198 mil. 198 mil. Que veio sempre a crescer todos os anos. Ou seja, o turismo estava, de facto, em grande em 2019, depois aconteceu a desgraça de 2020. As pessoas compreenderão que querem dormidas, quer nos restaurantes, as coisas foram gravíssimas, não é? Isto para não falar outro tipo de coisas. Portanto, o António Franco falou de aldeias. Eu posso, e por acaso começou logo pela melhor, foi aquela que nós recuperamos, exatamente. Sim. Falou em Várzeas, salvo erro. Ora, Várzeas foi uma das aldeias que nós recuperamos. Ouça, projeto do vosso tempo não, porque quem andou a fazer a obra fomos nós. Quem apagou fomos nós. E, portanto, Várzeas tem recuperação de toda a rede de água, toda a rede de saneamento, tem tapete de boa qualidade e fez-se um anfiteatro em honra a um presidente de junta que faleceu. Peço que depois conclua, Sr. Rui Marqueiro. Peço que conclua. Concluo. Portanto, penso que nós vamos no bom caminho do ponto de vista do turismo. Gostaria de dizer só mais uma coisa, é que os habitantes de Ventosa do Bairro, provavelmente que não se esqueceram ainda de uma forma brutalmente provocatória como nós fomos provocados há 4 anos atrás, e onde eu fiz a promessa de que haveria uma casa da juventude, gostarão de saber que há quem entenda que ela não devia ser lá. Devem gostar de saber isso. É precisamente lá que ela devia ter sido feita. E sabem porquê?
é que nós devemos ter um bocadinho a perspectiva daquilo que se tem na Europa, ou seja, se metemos uma instância aqui, metemos outra acolá, que é para evitarmos aquela guerra de dizer vocês só fazem isto aqui, ali e acolá. Então a zona não fica tão longe da Milhada ou de qualquer outro lugar que não se possa ir para lá. E, portanto, aquilo é uma infraestrutura fantástica que me parece vir a dar uma grande alegria aos jovens, a todos os jovens do município e, especialmente, naturalmente, aos de Ventosa do Bairro. Obrigado, Rui Marqueiro. José Mota, continuando na senda do turismo e também da Mata do Bussaco, o que é que o Chega projeta para este setor? Queria só perguntar-lhe ao Gonçalo do Bloco de Esquerda em relação à comida das cantinas, que é má, foi isso que disse? Sim. Ok. Já Responder? Sim, Posso sim. responder a seguir? Sim, podes, eu dou-te o meu tempo. Sim. Eu disse que é má porque foi substituída, como existia antigamente, no meu tempo e também do seu, seguramente havia cozinha com as chamadas cozinheiras e claramente a comida era muito melhor. Hoje em dia Então, é por empresas contratadas. Pronto, não tem muito a ver se calhar com este debate, mas é só para informar que podes dizer às pessoas que se queixam do comer que podem lá aparecer sem informar e podem ir comer e provar a comida e constatar se a comida realmente é má ou não. Já lá foi este executivo comer, foram de surpresa, ao contrário daquilo que disseram na altura, e penso que constataram que a comida que é boa. Por isso, penso que não fica bem estar aqui a dizer que a comida que é má sem lá ir experimentar. É só esse reparo que eu queria fazer. Em relação ao turismo do Bussaco, se a ideia que eu tenho, ou que nós temos, é que temos tudo, mas não temos informação, pelo menos parece-nos. É interessante que quem passa na Estrada Nacional, aqui pela Milhada, fica a saber que há cá uma peça, os monólogos da vagina, que o Moviflor vende móveis a 80 euros, que o partido XY tem caras lindas, mas não sabe que no Bussaco há uma via sacra. Se calhar era interessante pôr um placar à entrada da Milhada a mostrar o que é há cá na Milhada. Pronto, aqui já vamos então. Não posso, sem ser só com o Bussaco, ou tem que ser... Não, turismo no Concelho focando a Mata Nacional do Bussaco. Pensamos que era interessante criar um museu ou um pavilhão da ciência do beber e do comer nas 4 maravilhas da Milhada, um pavilhão que fosse interativo, onde possam vir escolas de todo o país, aprender a fazer pão, aprender como se engarrafa a água, talvez uma mini fábrica dentro desse pavilhão, aprender como se faz vinho e como se assa o leitão. Exemplo, o Museu do Pão em Ceia. Talvez até pudéssemos fazer isso na Quinta do Mortal, porque era um local que ficava aqui central e parece-me ideal para isso. Colocação de placares bem integrados na paisagem, que não fossem estragar a paisagem, à entrada de cada freguesia, informando os seus pontos fortes. O que é que tem de interesse Ventosa do Bairro? Eu que moro cá na Milhada, não sei. O que é que tem de interesse a Vacariça? Uma ou duas coisitas eu sei. Eu mesmo não sei porque é que é de lá ir visitar. Há pessoas que vêm comer à Milhada e se calhar nem sabem que o Luz e o Bussaco ficam a 5 minutos da Milhada. Há as pessoas que vêm cá comer, o Sr. Presidente já falou, se calhar era simpático da nossa parte criar condições para quererem cá ficar uns dias e visitar a nossa região, como se calhar tem que ser estudado a melhor forma de o fazer. Eu vou dar um exemplo, nós andámos pelo Luso e estava um casal com 2 filhos no lago do Luso e perguntámos se estava tudo bem, o que é que eles achavam e tal. Disseram que sim, que estava giro, que iam à fonte, mas que não sabiam muito bem onde é que era e estavam ali a 30 metros da piscina e disseram, olha, tem aqui a piscina do Luso, se quiserem usar, e eles não sabiam, e estavam a 30 metros da piscina do Luso. Daí que somos da opinião que devia ser criada uma brochura com os pontos fortes do Concelho e sendo distribuídos por restaurantes, hotéis e outros locais de passagem, de forma a informar quem nos visita sobre os pontos interessantes, património religioso, o Luso, o Bussaco, etc. A Lagoa de Sume, alguém sabe onde é que existe, quem passa cá? Moinhos do Lugrassol, alguém sabe onde é que existe? Eu passo da Milhada, entro ali ao pé do Fausto e saio ao pé dos Três Pinheiros e não sei onde é que fica nada disto, nem sei que existia. Por isso penso que era interessante, quanto a nós, ter à entrada da Milhada e à entrada de cada freguesia ter informação. Como gostamos de nivelar as coisas por cima, pensamos que seria boa ideia colocar à entrada ou à saída de Lisboa e do Porto e outras cidades talvez, um outdoor dizer visita a Mata Nacional do Bussaco na Milhada. Isto é um exemplo. Obrigado, José Mota. Gonçalo Lopes, o turismo, a problemática do turismo na Milhada passa também pela falta de informação?
Sim, antes disso, quero aqui continuar a responder, porque depois foi feito um comentário do José Mota sobre a opinião da comida, depois já passo, vai ser rápido para o tema do turismo. Fui aluno, como eu referi, na Escola EB23 da Pampilhosa, tenho familiares, amigos e filhos e amigos no agrupamento de escolas da Malhada. Não é uma opinião exclusiva do Bloco de Esquerda, nem dos seus militantes, nem independentes que fazem parte das listas, é a opinião dos municípios que nos dizem diariamente. Respeitamos opiniões diferentes, mas se podemos fazer melhor, por que não? Sobre este assunto, está concluído e vou passar ao turismo. O Bloco de Esquerda está aqui para apresentar os seus projetos. Claramente, quando já está, temos direito a defender, e assim, aqui estamos em democracia. Eu passo para o turismo. O turismo no Concelho da Malhada está concentrado claramente na Mata Nacional do Bussaco e nas 4 maravilhas da Mesa da Malhada. Sabemos que são 2 produtos de excelência, claramente. Se podem servir de cartão de visita ao Concelho da Malhada, mas podemos fazer mais. Propomos um planeamento de turismo, conforme o interesse das pessoas, porque nem todas as pessoas têm o mesmo interesse. Desde, por exemplo, a criação de múltiplas rotas turísticas que privilegiam o enoturismo. Temos vinhos de excelência, não há dúvida. Estamos numa região privilegiada da Bairrada. O turismo termal, como já foi aqui referido. O cicloturismo, património edificado, património natural, entre outros coisas sobre o turismo. O Bloco de Esquerda tem no seu programa propostas, por isso é que estamos aqui neste debate a apresentar as nossas propostas. Criação do Manual de Sustentabilidade na organização de eventos no Concelho da Malhada. Criação do Museu Municipal. É importante haver um museu municipal que não existe para que as pessoas que nos visitem ou que residam possam conhecer a história. Oferecer vouchers às pessoas que nos visitam para ajudar a economia local. Nós somos defensores para ajudar neste momento que estamos de crise pandémica e vai ser uma crise depois de económica e social. É preciso ajudar estes pequenos comerciantes. Reabilitar e reativar alguns sanitários públicos existentes. O lançamento de uma campanha em zonas rurais. O Bloco de Esquerda tem no seu programa a criação de uma praia fluvial, como já referi, no Lugrassol. É verdade que as dormidas estão a aumentar, mas se não falhar a memória, a estada média no Concelho da Malhada é de 1,5 noite. Queremos aumentar para 2 dias, porque temos que potenciar. Falando, como eu disse, por excelência, Mata Nacional do Bussaco e as 4 maravilhas da Mesa da Malhada, importa referir-se ao Mata Nacional do Bussaco. O Bloco de Esquerda foi uma voz ativa, porque estamos diariamente na luta com a população, não é só de 4 em 4 anos. Em junho de 2020, o Bloco de Esquerda anunciou que em direito sobre o estado de degradação. Fizemos uma visita à Mata Nacional do Bussaco, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e com os eleitos locais. Entregámos na Assembleia da República 7 questões. A 1 de outubro de 2020, o Bloco de Esquerda entregou ao Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre o projeto LIFE, devido à taxa de execução. A 4 de fevereiro de 2021, questionámos novamente o mesmo Ministério sobre a nomeação do Vice-Presidente da Câmara como Presidente da Fundação Mata do Bussaco. A 8 de março de 2021, entregámos um projeto de concretização de medidas de recuperação e gestão da Mata Nacional do Bussaco. Em 2013, o Bloco de Esquerda já questionava sobre o modelo de financiamento. E também dizer que, quando são propostas apresentadas no Parlamento por partidos da oposição, que o Bloco de Esquerda vê que beneficie o Mata Nacional do Bussaco como o seu financiamento, o Bloco de Esquerda apoia sempre todas as boas propostas que sejam para o Concelho da Malhada e que melhorem a vida e a qualidade dos municípios. Obrigado, Gonçalo Lopes. Hugo Silva, vamos nos manter no turismo. Que projetos o Juntos pelo Concelho da Malhada tem para este setor e se considera que o atual modelo de gestão da Mata do Bussaco também é prioritário e é o correto? Eu vou tentar manter-me no turismo, pese embora haja aqui alguns temas atrás que tentei repescar para reposicionar aqui um bocadinho a discussão, portanto, se falar de algumas generalidades e tenta-se passar aqui uma esponja sobre as responsabilidades de quem esteve no poder, quer agora, quer anteriormente, e portanto nós temos que claramente pôr as pessoas a assumir as suas responsabilidades. No que diz respeito à Mata do Bussaco, nós temos que assumi-la de uma vez por todas como a joia que ela verdadeiramente é e o que representa em termos de atratividade, não só local, como regional e nacional, do ponto de vista turístico. Porque ela é complexa no seu todo, mas essa complexidade que tem permite-nos trabalhar diversos públicos, turismo religioso, turismo de natureza, turismo militar, uma série de outros setores ou de outros nichos turísticos que poderemos trabalhar ou alavancar. Mas é importante nós separarmos a mata da fundação. E nós já percebemos hoje, aqui neste debate, mais uma vez, que a grande questão que tem preocupado o Partido Socialista nos últimos anos, portanto, desde 2009, tem muito a ver com o modelo de gestão e com quem gere, ou se controla ou não a gestão, e não propriamente a preocupação central
continua a não ser a mata do Bussaco. Porque a verdade é que nós podemos ter este modelo de gestão, outro modelo de gestão, mas o cerne é nós mantermos o património que está na Mata Nacional do Bussaco. E esse património natural não se muda e não se altera em poucos anos, a não ser naquilo que acabou por acontecer do ponto de vista dos fenómenos de natureza que acabaram por degradar e que foram parte das dificuldades que toda a gente reconhece, penso que todos aqui reconhecem, das dificuldades que se levaram para a gestão da Fundação. Agora, a pergunta que me faz sobre o modelo de gestão era uma pergunta que eu gostava que tivesse sido feita pelo Secretário de Estado das Florestas, porque nós contactámos, na qualidade até de vereadores, o Sr. Secretário de Estado, ou o Gabinete do Secretário de Estado, e nunca tivemos resposta. Aquilo que está no modelo de gestão atual não é a posição do Conselho da Mielhada, nem da Câmara da Mielhada. É uma posição de uma parte do órgão, Câmara Municipal da Mielhada, que terá sido transmitida nos corredores do poder em Lisboa. Nós perdemos uma oportunidade de gestão de proximidade. Isso é que está a penalizar a estratégia turística daqui para a frente. Porque aquilo que nós antevemos que possa vir a acontecer a partir do dia 27 é a nomeação de um boy do Partido Socialista que mais não vai fazer do que regionalizar ou apocar a gestão fraca que tem sido implementada na Fundação Mata do Bussaco. Porque a Mata tem uma projeção que a leva muito para lá das nossas fronteiras locais ou regionais. Aquilo que tem acontecido até aqui é uma autopromoção de um conjunto de figuras do Partido Socialista através dos meios da Mata Nacional do Bussaco. E a Câmara Municipal da Mielhada, ao contrário do que o Sr. Presidente acaba por ir dizendo, teve uma forte mão na gestão da Fundação. Porquê? Porque, reparem uma coisa, como é que nós podemos aceitar que o argumento seja nós não gerimos a Mata ou não temos qualquer tipo de responsabilidade sobre a gestão da Mata quando o Sr. Presidente passa por elencar um conjunto de centenas de milhares de euros de dinheiro que, de forma direta ou indireta, teve a intervenção do município da Mielhada para a sua captação ou a sua saída direta dos cofres municipais. Mas juntamos-lhe ainda outra questão. É que até agora, até o dia 18 de maio, até à publicação da lei, depois ela entrou em vigor, o decreto-lei, um mês depois, era a própria Câmara que indicava o Presidente da Fundação. Ora, se a Câmara indica a figura que gere, e é a Câmara que financia e garante a estabilidade financeira de uma instituição, eu pergunto-lhe, Ricardo, quem é que manda? Não é só a bomba atómica de uma eventual destituição. E o grande problema é exatamente esse. É que nós continuamos centrados numa gestão partidarizada e politizada de uma fundação e estamos a prejudicar o património natural. E isso tem que mudar. Porque a Fundação Mata do Bussaco, assumindo o seu papel no turismo concelhio, tem que ser a alavanca do eixo Mielhada-Luso-Bussaco. O Luso teve um período mais deficitário, porque o termalismo, como todos sabemos, acabou por decair ao longo das décadas. Portanto, se não for a Fundação a ajudar nesta perspectiva, então o Luso vai ter mais dificuldades na recuperação. Assim como esta paixão repentina pelo turismo desportivo, que o Sr. Presidente ainda há pouco falava, porque falou na qualidade de Presidente, foi assim que são os dados que traz, para falar dos seus feitos. Continuamos aqui a mascarar um crescimento turístico quase exponencial no país para justificar o pouquinho de valor acrescentado no preço de noite no nosso concelho. Porquê? Temos novas unidades? É a pergunta que eu faço. Não temos. Não temos. Aliás, antes pelo contrário, houve fecho de algumas unidades. Não eram de grande dimensão, mas houve um encerramento relativamente recente de uma casa icónica no concelho. Esperemos que reabra e que reabra em força. E como é que se combate esse atraso, digamos assim? Esse atraso combate-se com política estruturada de médio e de longo prazo.
Há pouco ouvia aqui dizer que não podemos ter uma mudança política no turismo de 4 em 4 anos, não é? De 4 em 4 anos, e grande instabilidade. Nem neste setor, nem em nenhum outro. Mas é aquilo a que assistimos. Uma das coisas que inscrevemos no nosso programa foi a manutenção das decisões dos executivos anteriores, sempre que elas se justifiquem. Porque a política de terra queimada tem que acabar. Nós assistimos a esta mudança de tonalidade nas cores partidárias do Partido Socialista e nas transições democráticas a que o Conselho esteve sujeito. Mas assistimos também a uma política de terra queimada, porque os senhores claramente não se entendem. E já hoje aqui ouvimos que houve projetos que ficaram e que o Executivo seguinte os assume como integralmente seus, quase como se fossem construídos do zero. Podemos falar do edifício da sede do município, dos espaços do município. Há pouco ouvimos aqui. Falou-se há pouco da questão de várzeas. Podemos falar do mercado da Pampilhosa. Podemos falar de tantas outras coisas que começaram e abruptamente acabaram por se enfiar numa gaveta e não ter qualquer tipo de projeção ou de utilidade para a população, que é a questão central. Não se pode governar um Conselho para fazer obra de 4 em 4 anos. E neste mandato, nestes 2 últimos mandatos, verdadeiramente foi aquilo que aqui assistimos. Obrigado, Silva. António Jorge Franco, como é que o mais e melhor vê o estado da saúde no Conselho da Milhada? Ora bem, o estado da saúde, as competências neste momento da Câmara Municipal não são muitas, não é? Portanto, agora vão vir aí algumas competências, ao nosso entender deverão vir, relativamente ao equipamento e à gestão, não é? A questão de medicina, não é de médicos, não é de enfermeiros, mas sim, temos um problema, ou tivemos já alguns problemas no Conselho da Milhada, desde a Bacariça, que esteve quase a fechar, a de Luso não sabemos, Ventosa já foi, não é? Portanto, se calhar é bom haver a Câmara ter algum poder de gestão, quando digo de gestão, de poder pôr lá um funcionário, de poder dar condições a nível da infraestrutura, condições de acessibilidade, condições de funcionamento, não é? Agora, o que nós temos que ver é assim, a descentralização é importante, nós concordamos com a descentralização, desde que seja bem negociado, como é evidente, não é? Não podemos estar a receber os bens, ter as competências depois de meter lá as pessoas, a funcionária, para que aquilo não feche e não haver verbas que deem para assumir esses encargos. Portanto, isso é uma situação que irá ocorrer, ou pelo menos irá haver essa proposta, e nós estaremos disponíveis para assegurar esse funcionamento, segundo negociação e condições financeiras para que isso possa acontecer. Mas a partir de 2022, as autarquias, os municípios têm que receber essas competências. Pronto, mas temos que também, não podemos nos calar, não é? Nós temos que chegar e ter condições reivindicativas para que as transferências sejam suficientes para a manutenção e para o desenvolvimento do dia-a-dia, não é? E esperamos que não haja essa vontade de entregarem o equipamento completamente em ruínas, não é? Agora, tem vários problemas de acessibilidade, vários problemas estruturais que se calhar temos que começar por aí. Mas nós, a nível da saúde, da nossa competência neste momento, e que eu acho que é bom que também percebam o que é que nós podemos para a saúde, que é reforçar a prática desportiva informal ao ar livre, por exemplo, não é? E para isso, ainda falei há pouco, nestes caminhos rurais, caminhos que são conhecidos por muitos vicinais, estarem em boas condições de acessibilidade a todas as pessoas que possam utilizá-los. Queremos também, relativamente à saúde, incentivar e criar pelo Conselho todo, quando digo saúde, nesta área do exercício físico, criar parques dos 0 aos 100 anos. As aldeias, as freguesias todas têm que ter um circuito de manutenção, têm que ter equipamentos adequados para, por exemplo, um parque infantil pode ter perfeitamente equipamento para séniores, uma forma de que o avô vai com o neto fazer um pouco de exercício. Temos a área do voluntariado,
voluntariado sénior e de pessoas que acompanham os mais séniores, que é outro projeto que temos, mais na parte social, como é evidente, que é tentar fazer com que as pessoas fiquem o mais tempo em casa, não possam ir, só vão para um lar em última situação, uma situação mesmo que tenha que ser de recurso, mas que esse voluntariado possa acompanhar o idoso, ir fazer exercício físico com ele. Portanto, queremos criar condições para que haja um reforço mesmo para que as pessoas pratiquem exercício físico. Queremos fazer pequenos campos. No meu tempo, quando estive na Câmara, chegaram a ser feitos alguns, desde o travasso, desde antes, uma tabela de basquete, mas coisas muito simples, mas que a família pode ir com o filho, com o neto, ou um grupo de amigos, fazer exercício físico, possam sair de casa e possam utilizar o espaço público. Agora, para poder utilizar, queremos criar ciclovias por todo o concelho. Quando digo ciclovias, muitas destas ciclovias servem também para a mobilidade, mas muito para esta parte de desporto e lazer. E essas ciclovias podem ser nos caminhos rurais, desde que sejam bem tratados, estes espaços podem servir, é 2 em 1, podem servir muito para a saúde, para que as pessoas tenham uma saúde melhor no Concelho da Mielhada. Ou seja, apostar em projetos nos espaços públicos do Concelho. Sim, projetos estruturantes, projetos que sirvam para várias atividades. Portanto, nós, quando desenhámos este programa, foi um programa desenhado por pessoas que estão na lista e pessoas que até não estão na lista de várias áreas. Não fui eu que o desenhei, eu fiz parte, eu liderei um conjunto de pessoas que tentou pegar nas nossas estruturas que temos, no espaço que temos, e dizer o que é que nós podemos fazer ou seja, 2 em 1, fazer uma coisa, mas sirva para várias situações, para várias atividades que se possam fazer no Concelho. Portanto, essa é uma aposta muito forte que nós queremos fazer. Isto também está ligado ao turismo, como disse há pouco. Portanto, é um conjunto. Uma obra pode dar respostas a várias situações, a várias áreas, a área social, a área económica, várias áreas de turismo, etc. Pronto. Agora, nós também queremos fazer programas para combater a obesidade, o sedentarismo, falei há pouco, os maus hábitos alimentares, e nós podemos trabalhar muito bem isto com especialistas, irmos ter com as IPSS, irmos ter com associações locais e internacionais, locais e regionais ou nacionais, que nos possam ajudar a desenvolver um projeto que a saúde seja de excelência no Concelho da Mielhada, sem esquecer, como é evidente, as instituições, as associações e também o Hospital da Misericórdia, que é um espaço que temos aqui. Também temos que trabalhar com eles, temos que nos sentar à mesa, temos que ver a mais-valia que eles podem entrar nestes projetos, como é evidente, é uma infraestrutura que temos cá, não a podemos esquecer. Perdão. Temos um projeto também que é interessante, que é o projeto da Rede Solidária do Medicamento, que é um projeto pioneiro da Associação Dignitude. Temos que envolver as farmácias, portanto, nós queremos envolver a comunidade local, as pessoas, as associações, as empresas do Concelho, para que estes projetos possam ser uma realidade. E nós, na Câmara Municipal, o que pretendemos é liderar projetos, é envolver a comunidade, é que o Concelho da Mielhada seja, nesta área e em todas as áreas, mais e melhor. Obrigado. Rui Marqueiro, a promoção da saúde e bem-estar passa por projetos e apostas nos espaços públicos? Partido Socialista neste setor? Eu, antes disso, se me permite, eu estou habituado, porque eu já ouvi muitas intervenções do Sr. Hugo Silva, que normalmente fala muito, mas diz pouco. E por isso mesmo, e porque julgo que pouca gente terá percebido o que é que ele queria dizer, eu vou dizer o seguinte: não há executivo nenhum que não herde qualquer coisa, não é? Herda recursos financeiros, dívidas e coisas para fazer. Eu tive a felicidade de herdar uma situação financeira estável e bastantes coisas para fazer. Ou seja,
assim de memória, havia 2 requalificações urbanas para fazer, 2 centros escolares para fazer, um posto de turismo e um espaço de inovação. Foram feitos, obviamente. E depois havia que fazer o seguinte: havia que consertar pelo menos a Câmara Municipal, porque chovia lá dentro. Consertar o depósito de água, porque a água convertia para ali fora. E depois disso, é a tarde da Mielhada, a ligação onde vamos gastar 3 milhões de euros, está feito. Ligação da água em alta para baixa, 1,5 milhão, está parcialmente feito. A recuperação do Convento de Santa Cruz e das capelas da Via Sacra do Saco, 750 mil euros, está feito. Parque de estacionamento no Luz, no Vale dos Castanheiros, está feito. A aquisição do prédio do Orbiluz está comprado, embora se pague só metade. Vai ser pago no ano seguinte. Reparação da zona do lago, gastamos 500 mil euros. Reabilitação urbanística na Mielhada, 1.600.000 euros. Aquisição da Quinta do Mortal, 2.300.000 euros. Aquisição do chalé suíço e terrenos anexos, e a empreitada vai ser aprovada na próxima reunião de Câmara. E por aí fora, eu posso ler um conjunto enorme de obras que o município levou a cabo. E, portanto, quando começam a querer baralhar, a dizer que não fazem, não há integração, não há não sei o quê, isso é conversa de... Os brasileiros têm uma expressão que eu não quero dizer, que senão dizem que eu estou a insultar. Isso é conversa, sabe? Porque isto é muito mais fácil falar do que fazer. Há aqui pessoas que já fizeram alguma coisa. O Sr. Dr. Hugo Silva, que eu conheço, a única coisa que fez, não conheço, foi não fazer o programa SIAC ali àqueles senhores da Baixa de Coimbra, sabe? Os comerciantes da Baixa de Coimbra. Foi a única coisa que eu sei que ele não conseguiu fazer. Mas nós fizemos. E, portanto, como fizemos, estamos aqui à vontade para dizer o que fizemos. E quanto à saúde, já agora que me pergunta, eu diria o seguinte: detectamos que a senhora delegada de saúde não tinha um automóvel. Em plena pandemia, compramos um automóvel para a senhora delegada de saúde, não éramos obrigados. Depois detectamos que era muito difícil ao OCC e aqui à extensão, à USF da Pampilhosa, deslocarem-se e terem um veículo que, pela deslocação, permitisse olhar para os doentes. Compramos 2, um para cada uma. E depois também fizemos um dos melhores centros de vacinação, mais eficientes, mais gabados, mais elogiados pelo Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo. Funcionou perfeitissimamente. Apoiamos brutalmente, mas brutalmente, e pagamos muito caro as questões que se colocaram com a deslocação de pessoas que eram necessárias ser colocadas de determinado modo para que não viessem a infectar os outros. E o que é que pretendemos para o futuro? Nós, para o futuro, vamos ficar, de facto, com a competência na área da saúde, e já expliquei aqui que a competência na área da saúde significa olhar pelos edifícios, ficar com alguns funcionários, e acho bem, estou de acordo aqui com o António Jorge, que o Estado está a anunciar 1.000 milhões para a descentralização. Não sei se chega. Portanto, cada um vai tentar, aliás, nós, na primeira carta que recebemos, mandamos dizer este dinheiro não chega. E mais, e fizemos e não aceitamos desde logo porque se previa o encerramento da vacariça. E nós dissemos na reunião de Câmara o quê? Não aceitamos. E o que vamos dizer ao Governo é que nós não aceitamos que se feche a extensão da saúde da vacariça. E se for preciso, não temos dúvida nenhuma, porque já lá pusemos uma administrativa, porque faltava a administrativa, depois foi para lá a administrativa, faltava a médica, depois faltou o enfermeiro. Se for preciso pagar uma equipa, se nos deixarem pagar a equipa, nós pagamos. Não queremos a extensão de saúde da vacariça fechada. Agora, como o senhor sabe, manda quem pode, obedece quem deve. Agora, nós temos o dever de protestar para que aquilo não feche. E todas as outras populações têm extensões, o Barcoço tem extensão e farmácia. Aqui a Vacariça tem também uma farmácia. E, portanto, essa cobertura está mais ou menos feita, alguma até por excesso. Há farmácias a mais para a população do município.
Mas gostaria de dizer que aprendemos muito com a pandemia, percebemos muito como é que funciona o SNS, percebemos muito bem como é que há algumas dissintonias entre a ARS, a SES, a ASSS. Quer dizer, a saúde é de facto alguma coisa de muito complicada e nós tentamos resolver os problemas e tentamos levá-los à prática o melhor que podemos, porque de facto é algo que nos diz muito. A saúde da nossa população diz-nos imenso e nós temos que trabalhar acerrimamente para que consigamos levar à prática tudo aquilo que queremos. Agora, não posso deixar de não dizer isto. Nós queremos uma unidade de cuidados continuados aumentada. O município vai fazer um esforço de aquisição de um terreno que fica por trás do hospital, se estão a ver a minha olhada bem do logo que terreno é, e é nesse terreno que gostaríamos de ver uma unidade de cuidados continuados mais longa, que permitisse fazer com que a atual pudesse receber mais gente, o hospital pudesse crescer e aquilo que é ERPI, está lá encostado ao hospital, passasse para o terreno da feira. Foi esse o desafio que nos fizeram logo no início, mandato em 2014. Está a falar das estruturas residenciais para idosos, correto? O nosso mercado municipal já está construído. Para dar, falou o João Marcos Salveiro, as redes curtas de abastecimento. Também temos em linha de conta o seguinte, estamos a fazer 2 regadios, um já está em execução, que é o de Santa Cristina, e temos no nosso programa outro regadio que permitirá, que é o de Luso, da Cariça Amealhada, que permitirá aos pequenos agricultores da economia de subsistência e tudo aquilo que lhes sobre, vá para o mercado Amealhada ou vá para o mercado Apapilhosa. Isto é fazer trabalho planeado e de acordo com aquilo que nós achamos melhor, porque não... Eu, se puder comprar uma coisinha feita ali da terra diretazinho para o mercado, eu vou lá e não vou para o mercado. Portanto, fala-se muito, mas faz-se pouco. Nós tentamos fazer mais do que aquilo que falamos. Obrigado, Rui Marqueiro. José Mota, na área da saúde, o Chega, que propostas tem para o Conselho da Amealhada? Assim, a saúde é um assunto complexo e não temos dados suficientes, até para a nossa inexperiência, que nos permita propor algo sério em relação a centros de saúde e tudo o que o Sr. Presidente falou. Podemos lutar pelo básico, que é o acesso à saúde geral e fácil, promover voluntários para acompanhar idosos, penso que ajuda os jovens a aprender a respeitar os idosos e pode resolver alguma solidão desses mesmos idosos. Já falaram aqui das ciclovias e também pensei que esse assunto era de ambiente e sustentabilidade, mas criação de ciclovias, o BIP também é interessante porque permite às pessoas fazer algum exercício físico. No entanto, penso que é um bocado limitado, porque eu tive aqui 2 amigos que vieram de Lisboa e estão habituados a isso e chegaram uma sexta-feira à noite e queriam ir visitar o Conselho e não tiveram como pegar nas bicicletas, porque têm que ir à Câmara pedir uma licença ou um contrato qualquer. Por isso seria de pensar se o serviço não podia ser online e com menos burocracia. Um passadiço paralelo ao Rio Sértoma, que abarque talvez, e se possível, o Parque da Cidade e o Bussaco, estudar essa possibilidade, penso que também era uma boa forma das pessoas praticarem desporto e caminhar, promover a saúde. Obrigado, Zé Mota. Gonçalo Lopes, nesta área importante no desenvolvimento de um concelho e crescimento, quais são as opções do Bloco de Esquerda? Temos algumas opções, vou aqui referenciar algumas, não todas. Temos muitos temas para debater e o tempo também já não é muito. Só aqui referir que em 2018 o Bloco de Esquerda esteve ao lado da população da Vacariça em Coimbra contra o encerramento da extensão de saúde. Temos outras propostas como criar uma rede de cuidadores municipais para os cuidados continuados, aumentar a literacia em saúde e acesso ao SNS, concessões descentralizadas, comunitárias, com universidades de Coimbra, Aveiro, escolas de saúde, entre associações especializadas, criação também de programas de formação para séniores, melhorar as acessibilidades, como já referi há bocado, ação social e mobilidade, ao melhorar as acessibilidades estamos a melhor para todas as pessoas, criação de gabinete de apoio aos séniores, reconhecemos o excelente trabalho que está a ser feito pela Associação CADES com a Universidade de Sénior, para combater o isolamento, temos muito isolamento de alguns idosos pelas várias freguesias do Conselho, é importante, mas não é suficiente, mas daqui uns parabéns à Associação CADES, criação de parques infantis inclusivos, que é importante, que não existe no Conselho, temos parques infantis, mas não temos nenhum inclusivo. E articular com as associações desportivas, como já foi dito aqui também,
para promover desporto, sénior e não sénior, e haver sempre um convívio intergeracional que é bastante importante, porque estamos sempre a aprender. Estes, digamos, são os pontos essenciais do Bloco de Esquerda para o programa da saúde. Obrigado, Gonçalo Lopes. Hugo Silva, os Juntos pelo Conselho da Mialhada, a nível da área da saúde, que propostas concretas? Muito bem. Debate não seria debate se o Dr. Rui Marqueiro não trouxesse um ataque pessoal a esta rádio. Portanto, sobre questões profissionais e as minhas opções sobre o SIAC, como é evidente, não as discutirei consigo. E, portanto, como o Dr. Rui Marqueiro está habituado a gerir orçamentos públicos onde o orçamento é garantido e não tem a dificuldade de ter que garantir que no final do mês as coisas correm bem, como as associações, como as empresas têm que fazer, serve-se de uma opção, de uma aprovação, que teve por acaso outra Câmara Municipal a colocar essa opção em cima da mesa em relação às opções profissionais que o Dr. Rui Marqueiro está aqui a trazer hoje ao debate, e como é evidente, eu não vou entrar nesse tipo de explicação que não lhe devo, tal como não lhe peço satisfações da vida pessoal, não lhe vou dar satisfações da minha vida pessoal, não vou entrar por aí. Agora, em relação a... Não, Dr. Rui Marqueiro, não vale a pena. Não vale a pena. Em relação ao projeto Juntos pelo Conselho da Mialhada, a grande questão que trazemos é um projeto global para o Conselho, pensado com base num diagnóstico que fizemos e que, como é evidente, passa pela área da saúde também. Nós temos, nesse diagnóstico, a rede instalada de saúde de cuidados primários e o Hospital da Misericórdia como o grande elo e como a grande alavanca em termos de prestação de cuidados de saúde, que devem ser cuidados e que, sabendo nós que a partir de 2022 vamos herdar um parente que vem coxo na área da saúde, e discutimos isso em reunião de Câmara, o Dr. Rui Marqueiro há pouco falava sobre essa questão em relação à vacariça, mas eu ia até um bocadinho mais longe, porque nós também ficámos a saber que o orçamento vinha curto. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde acaba por estar deficitário, que não houve investimento em infraestruturas, em equipamentos, na manutenção, e, portanto, quando nós, em 2022, herdarmos essas responsabilidades, aquilo que se antevê é que mais uma fatia do orçamento municipal passa a estar condicionada por algo que não era uma responsabilidade nossa e cuja manutenção preventiva ou até melhorias não foram feitas pelo Estado Central. E, portanto, vamos ser confrontados com isso, tal como em outras áreas acabará por acontecer, nomeadamente naquilo que se prevê na área social também, com a transferência de competências. E, portanto, não vem aí nada de extremamente positivo, a não ser uma eventual melhoria que vem com o processo, que é uma gestão de proximidade e que não permita, como é evidente, que haja telhas por mudar, vidros por mudar, ou vidros partidos por mudar, como chegou a acontecer em determinados períodos, e que agora o município passará a ter uma capacidade de intervenção muito mais rápida. Portanto, em relação à saúde pública, ela tem que ser vista de forma mais estruturada, mais relacionada com outros setores. Nós temos que ter cuidados que estejam relacionados a uma intervenção que esteja relacionada com a educação também e com tudo o que é preventivo e diagnóstico precoce, e isso, de alguma forma, honra seja feita à Misericórdia, que veio até ao município propor um projeto que acabou por ser acolhido pelo município e também pelas freguesias nestes últimos anos, que agora poderemos eventualmente voltar a tentar criar essa parceria com a Misericórdia ou com outras instituições, mas também no que diz respeito ao desporto e essa questão da relação com o desporto, nomeadamente no que diz respeito ao combate à obesidade. E eu serei um dos primeiros clientes do processo, que bem preciso
nesta fase. E esta relação do município com as instituições, nomeadamente com as associações desportivas, pode levar a uma melhoria significativa das nossas condições em termos de diagnóstico, em termos de avaliação precoce de todas as questões relacionadas com a saúde, nomeadamente nos públicos mais jovens. No que diz respeito aos séniores, pois isso encaixa claramente naquilo que são as responsabilidades do setor social, em que o município, no nosso entendimento, tem que estar mais presente, tem que ter um regulamento anual que preveja o apoio a estas instituições, de forma a que elas consigam, com os seus próprios objetivos, estar a prestar melhores cuidados, a ter mais previsibilidade na sua gestão, com uma diminuição, aquilo que poderemos chamar uma diminuição do risco de gestão destas instituições, que sabemos que na sua maioria são geridas no limiar, na linha vermelha, e a tentar sobreviver ano após ano, porque tem havido também alguma alteração no que diz respeito aos regimes de financiamento destas instituições e, portanto, nós devemos acompanhá-las, valorizando inclusivamente até o passado muito recente, ou o presente, neste período de pandemia, em que nós percebemos todos quem são as instituições prioritárias a apoiar, quem são as que estão verdadeiramente na primeira linha. E as instituições de solidariedade social estão claramente nessa primeira linha. Serviram-nos em todo o país como uma almofada de segurança, e daí a importância de nós percebermos o que tivemos que fazer neste período, mantermos o que tivermos a manter, mas desafiá-las a crescer também em alguns setores que nos permitam, e vamos todos acreditar que não vamos ter nenhum cenário semelhante àquele por que passamos agora. Quero acreditar nisso, e que vamos sair disto mais fortes, mais preparados e muito mais com um pé no futuro, e um futuro que nos dê mais estabilidade. Obrigado, Hugo. Obrigado pela sua declaração. João Marques, a saúde na Mielhada é um desafio? A saúde na Mielhada é um desafio, e será um desafio maior com esta transferência de competências. Nós tivemos nos últimos meses vários problemas, essencialmente ao nível dos recursos humanos, de falta de recursos humanos que impediram o regular funcionamento na Vacariça e no Luso. Nós tivemos o nosso eleito na Assembleia Municipal na luta com as populações da Vacariça, e tivemos o nosso grupo parlamentar a colocar questões ao Governo. Para nós é importante aqui deixar uma marca claramente ideológica. Nós somos contra esta transferência de competências. E somos contra esta transferência de competências, mais uma vez, porque ela depois vem envenenada de falta de recursos, recursos esses que depois terão que ser alocados pela Câmara Municipal. Poderá não vir neste momento com essa falta de recursos tão marcante. Estamos num processo inicial de negociação e, portanto, agora até pode vir um presente assim envenenado, mas bem embalado. Mas no futuro isto será a responsabilidade da Câmara Municipal assegurar um conjunto de recursos humanos e materiais que claramente, no nosso ponto de vista, cabe ao Estado Central. O Serviço Nacional de Saúde é para nós um eixo fundamental da sociedade que nós entendemos que deve existir. Portanto, a saúde deve ser um direito de todos, a saúde de qualidade deve ser um direito de todos, a saúde em proximidade, portanto, convém que os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde estejam nas aldeias, estejam nas vilas, estejam em proximidade com as pessoas que, até porque temos um concelho com dificuldades ao nível da mobilidade dos transportes públicos, em que é complicado para determinados setores da população deslocarem-se aos centros de saúde do concelho. E, portanto, para nós é fundamental deixar esta declaração muito, muito clara, que nós somos contra a transferência de competências e somos
porque no futuro isto vai trazer a repetição de episódios para as coisas continuarem a funcionar, a Câmara, tal como acontece na Mata do Bussaco, tal como vai acontecer nas escolas, quando o Estado Central não colocar o dinheiro, a Câmara vai ser obrigada, para as coisas funcionarem, a Câmara vai ser obrigada a mobilizar recursos que não lhe caberia assim mobilizar. Portanto, aqui claramente cabe ao Estado Central assegurar o regular funcionamento de tudo aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde na Mielhada. Esses estabelecimentos devem cobrir toda a população. No nosso entendimento, é muito grave que nesta altura exista muita gente que não tem médico de família. É fundamental que no futuro trabalhemos para que toda a população tenha acesso a médico de família. E isto podíamos desenvolver muito, porque é com os médicos de família que nós, numa medicina de proximidade, que nós vamos evitar problemas futuros, que nós vamos acompanhar ao momento o estado de saúde da população das nossas aldeias e vilas. E é também aqui que a população mais vulnerável consegue aceder de forma gratuita e, eu diria, que deveria aceder de forma célere aos cuidados fundamentais. E isso, por falta de recursos humanos e materiais, durante alguns momentos não esteve absolutamente garantido. E é preciso garantir isso para o futuro. Mas aqui, com esta nota muito importante de que, no nosso ponto de vista, isto é uma competência clara do Estado Central. Depois é claro que também podemos, e eu referi isso ontem e parece-me que é absolutamente fundamental fazê-lo, que nos espaços que existem pelo Conselho se continua a trabalhar para implementar cada vez mais espaços de fruição desportiva informal. Queremos nós dizer que é lógico que é muito importante apoiar as associações, os clubes que praticam de forma formal desporto, quer o Grupo Esportivo da Mielhada, no Luz, na Pampilhosa, no Barcoço, mas também é muito importante que haja espaços de fruição desportiva informal. É muito importante que existam parques onde as pessoas consigam praticar desporto com os amigos, é muito importante que existam espaços de qualidade onde nós possamos fruir do desporto, mas também do lazer, porque isso tem também muita relevância na saúde, mas também na qualidade de vida de quem cá mora. E com o incremento da qualidade de vida de quem cá mora, garantidamente nos tornamos mais atrativos, mas muito mais importante do que nos tornarmos mais atrativos, com essa melhoria destes espaços, nós melhoramos a qualidade de vida de quem cá mora e é por aí que nós temos que ir. Nós temos que melhorar de forma continuada a qualidade de vida de quem cá mora. Obrigado, João Marcos. Estamos na reta final do nosso debate, mas não terminamos sem convidar os 6 candidatos a dar uma mensagem final aos nossos ouvintes e aos eleitores. No entanto, lançava um desafio a todos, que era, na vossa mensagem final, aflorassem a relação que o município deveria ter com as juntas de freguesia. E passo a palavra ao José Mota, candidato do Chega. Então, a relação com as juntas de freguesia. Na mensagem final, aflorar essa questão. Ok. É a mensagem final. Descentralizar, optimizar todos os meios técnicos e logísticos já existentes em todas as juntas de freguesia, de forma que os habitantes possam aceder à informação que teriam de vir à Mielhada, tratar nomeadamente na Câmara e no Espaço Cidadão. Pensamos que é necessário dar formação, valorizando quem trabalha nas juntas de freguesia, porque, de alguma experiência que tivemos, quem lá trabalha na junta de freguesia não tem conhecimentos suficientes para tratar de alguns assuntos, e se pudéssemos passar alguns assuntos que são tratados na loja de cidadão para as freguesias, não sei se pensamos que alguns assuntos não são possíveis de tratar neste momento, seria interessante. Temos aqui uma proposta que
parece estranha, mas eu acho que era interessante, nós achamos que era interessante, e já há experiências nesse sentido, colocar colunas de som no centro das freguesias para informação pertinente, sem música, claro, já estamos habituados ao samba, podendo até em determinados dias dar a possibilidade das empresas poderem publicitar os seus produtos. Este projeto será autossustentado, seria tipo um edital, mas sonoro. E notas finais, esperemos que nos dê uma oportunidade, ou chega, por isso apelamos que votem em nós e nos ajudem a crescer. Como votar é um dever, apelamos a todos que venham votar. Estamos cá para apoiar quando as coisas estiverem a correr bem e se forem bem feitas, e fazer oposição quando as coisas estiverem a ser menos bem feitas. Ninguém cresce só com palmadinhas nas costas, vota Chega, vota Milhada. Rui Marqueiro. Bom, com as freguesias nós temos uma política excepcionalmente diferente daquilo que foi passado. No passado, foi algumas ajudas e tal, nós decidimos transferir muitíssimo mais recursos para as juntas de freguesia. Eu vou dar uma nota, para os senhores terem noção, foi em 2005 e 2009 foram transferidos 878.731,72 euros para as freguesias todas. Em 2009 e 2013 foram transferidos 910.104,84 euros. Em 2013 e 2017 foram transferidas 2.115.419,42 e em 2007 até 2021, até agosto, foram transferidas 2.398.210,19. E isto significa muito mais autonomia às freguesias do que aquela velha história do bom, hoje vai a máquina, hoje não vai a máquina, amanhã vai a máquina, dou-lhe 3 tijolos, dou-lhe 5 tijolos, dou-lhe meia dúzia de tijolos. Esta foi a maneira que nós encontramos de potenciar o trabalho das freguesias e com eles ter boas relações. Já agora, e peço desculpa, mas tenho que dizer 2 pormenorzinhos. Há pouco o senhor Hugo Silva disse-me que eu não admitia que eu metesse na vida privada, mas ele tem má memória porque numa reunião de Câmara meteu-se na minha vida privada e depois de se meter na minha vida privada, curiosamente a Câmara foi alvo de uma inspeção da Polícia Judiciária que tinha relação com a pergunta que o senhor vereador Hugo Silva fez. É lamentável, é absolutamente lamentável que depois me venham com esta conversa, não é? Assim como foi lamentável, já agora, que hoje se tivesse aqui afirmado que a Câmara Municipal tinha feito um contrato de 75 mil euros com uma determinada pessoa ano e que não se sabia o que é que ele tinha feito. Pois bem, há um contrato com uma empresa que se chama Fiscompet, 75 mil euros por um ano de trabalho, por um mandato de trabalho, e só num assunto que esse senhor descobriu, que era um duque de IMI que tinha sido mal lançado, nós recuperamos praticamente o dinheiro de toda esta consultadoria. E mais, e houve imensas empresas que, tendo sede fora do município da Milhada, mas tendo cá instalações, que não pagavam derrama, preenchiam mal o IES, passaram a preenchê-lo bem e passaram a pagar-nos, eu não vou dizer os nomes das empresas, mas passaram a pagar-nos dinheiro. Este contrato foi muito barato. Notas finais? E só mais uma coisa para dizer que foi um gosto estar aqui, que espero que a RCP continue a ser uma boa rádio. Como sabem, os municípios não podem financiar rádios, é pena, mas pronto, faremos aquilo que pudermos dentro daquilo que for possível e legal. Por último, dizer o seguinte, ao contrário do que muita gente diz, e eu tenho muita pena de ver milhadenses a dizer que isto e aquilo do município, e eu admito críticas, mas não admito que se diga mal do município. Não admito. Acho mal, acho isso pessimamente mal. E dizer outra coisa ainda, é que hoje aqui, no debate com os presidentes da Assembleia Municipal, se fez um grande pangaré, e depois nas redes sociais, porque eu tinha dito
no debate que fiz ontem, que disse exatamente uma coisa que é igual àquilo que já tinham dito de mim. Ou seja, o senhor vereador Hugo Silva disse num jornal que eu por acaso tenho aqui, se quiserem eu mostro, que me considerava a mim o pior Presidente de Câmara de sempre. E eu disse-lhe, olha, na minha opinião, o pior Presidente de Câmara de sempre foi outra pessoa. E, portanto, eu acho que tenho exatamente o mesmo direito de ter uma opinião política sobre uma pessoa que ele teve de fazer em relação a mim. Mas hoje o pangaré que vai aí nas redes sociais só me fizeram rir porque, de facto, não percebo. Se eu dissesse, por exemplo, aqui ao engenheiro António Jorge Franco, que ele foi o pior vereador da Câmara Municipal no mandato de 2005-2009, ele dir-me, olha, você foi o pior presidente não sei de quê. Não, mas António Jorge, desculpe, era uma opinião política, não era um ataque pessoal. E você tinha todo o direito de dizer, olha, você foi o pior, qualquer coisa, não sei o quê. Agora, por acaso não penso isso. Estava só a dar exemplo. Mas opiniões políticas são uma coisa, outra coisa é eu dizer qualquer coisa quanto ao caráter. E houve um sujeito inqualificado, absolutamente inqualificado, que vive na mesma terra em que eu vivo, que fez para aqui acusações, e o que só quero dizer a esse senhor o seguinte: desafio publicamente a explicar porque é que foi posto na rua do Governo Civil quando lá era adjunto, que é para os senhores depois perceberem o caráter da pessoa. Desafio publicamente esse senhor, que é candidato à Assembleia Municipal pelos Juntos, a explicar publicamente porque é que saiu do Governo Civil. Concluiu quando lá estava como a sua mensagem final. É o meu desafio que quero deixar. Obrigado, Rui Marqueiro. António Jorge Franco, notas finais. Muito bem. Então, falando um pouco também das juntas de freguesia. Como sabem, eu tive o ploro das juntas de freguesia quando estive na Câmara Municipal de Emelhada, acabaram com o ploro, e nós, é uma das coisas que o movimento vai criar novamente, será o ploro das juntas de freguesia do Concelho de Emelhada. Porque nós entendemos, ao contrário, pronto, de outras opiniões, e que é aceitável, nós entendemos que é fundamental haver uma coordenação diária com as juntas de freguesia. Se nós queremos implementar este projeto, se nós queremos envolver as associações locais, se nós queremos envolver portanto, toda a estrutura, as pessoas têm que saber com quem é que estão a lidar. E nós sabemos, e não tem sido fácil nos últimos 8 anos, nós sabemos que as juntas de freguesia têm andado às desavenças com a Câmara Municipal da Emelhada, portanto as relações não são assim tão boas, e por isso mesmo queremos voltar ao processo que estava antes, que achámos que funcionava muito bem. Nós o que queremos é que todo o processo, toda a obra, todo o investimento, toda a ação que nós temos na freguesia, o Presidente de Junta, a equipa da Junta de Freguesia tem que estar envolvido. É muito mais fácil para todos nós conseguirmos trabalhar em conjunto e ter um plano bem delineado, havendo acordos. O transferir dinheiro para as juntas de freguesia, claro que não é mau, mas o problema é que depois não têm técnicos, não têm essa capacidade de fazer obra. Há pouco o Dr. Rui Marqueiro falou até que relativamente à Fundação, e que dava esse apoio, por não haver lá técnicos, aqui passa-se, porque na Fundação até ainda havia lá técnicos, havia universidades que estavam a ajudar no desenvolvimento dos projetos e do lançamento de obras quando é necessário. Aqui nas juntas de freguesia eles não têm orçamento para realizar concursos, para ter técnicos, não é para realizar concursos que eles conseguem, não é? Mas mesmo assim terão alguma dificuldade. É fundamental, nós somos um todo, qualquer executivo que trabalhe, o executivo da Câmara e os executivos das juntas de freguesia, de que cor forem, e eu tive essa experiência, eu trabalhei como presidente de junta do PSD também. Em primeiro lugar estão as populações, em primeiro lugar está a valeta, estão o alargamento de estradas, está a associação local que precisa de ajuda, estão os idosos, estão os jovens, e se nós queremos, e como temos aqui um plano a médio e longo prazo, desenvolvê-lo, temos que ter como nossos parceiros as juntas de freguesia e vice-versa. As juntas de freguesia, para desenvolver o seu trabalho, têm que ter como parceiros a Câmara Municipal,
podemos fazer projetos para eles, podemos facilitar, ou seja, legalmente, entre a legalidade, cada um tem as suas competências, mas há protocolos, por exemplo, o alargamento dos caminhos agrícolas, os caminhos vicinais, é da responsabilidade das juntas freguesias. Notas finais, António Jorge Franco. Mas podemos ser nós que temos essa capacidade de fazer protocolos com outras entidades e fazemos um protocolo com as juntas de freguesia. As minhas notas finais, eu tinha muito aqui para dizer deste plano que temos aqui para desenvolver no Conselho. Mas o que nós queremos, acima de tudo, é dar dinamismo ao Conselho da Mielhada, envolver as pessoas, envolver as associações, envolver associações fora do Conselho da Mielhada, envolver a PPA-CDM, as IPSS, as juntas de freguesia, os clubes esportivos. Eu estive na Câmara Municipal de Mielhada e se nós ganharmos bandeiras verdes, deve-se aos funcionários da Câmara, que são extraordinários, eles têm que ser motivados, deve-se à população, deve-se às associações. Eu recordo-me, por exemplo, o espaço da Câmara, o espaço que é o Parque da Belida do Roda-Moinas. Eu cheguei lá a primeira vez, aquilo era um silveiral. E quando chegámos àquele momento, eles foram para o terreno, eles limparam e nós ajudámos, estivemos na retaguarda. É isso que nós queremos, é que as associações, é que a população também contribua para o desenvolvimento do Conselho. Portanto, nós queremos um Conselho muito mais e muito melhor. Obrigado. E votem dia 26, em mais e melhor. João Marques, notas finais. Nós pensamos que é muito importante o reforço da votação na CDU, quer para as Assembleias de Freguesia, quer para a Assembleia Municipal, quer para a Câmara Municipal, para que seja possível desenvolver projetos de mobilidade sustentável no Concelho. É para nós muito importante que, a partir nestes 4 anos, seja criado um sistema de transportes públicos no Concelho, de transportes regulares que assegurem que todos se desloquem de e para a sede do Concelho e para os concelhos limítrofes. É fundamental o reforço da votação na CDU para que se promovam projetos de habitação para todos a preços acessíveis e justos. É fundamental o reforço da votação na CDU para que se desenvolvam projetos de desenvolvimento sustentável a nível agrícola, com projetos de regadio, com projetos em que a pegada ecológica seja diminuída, por exemplo, em termos alimentares. É muito importante que os nossos produtos agrícolas cheguem aos nossos mercados. Vamos ter aí 2 mercados a funcionar. É fundamental que eles, de facto, funcionem como local de escoamento da nossa produção local. É muito importante o crescimento da votação na CDU também para a promoção dos nossos ativos mais valiosos. Quer seja a Mata Nacional do Bussaco, deve ser promovida e deve ser cuidada, quer seja o espaço termal do Luso, mas também para nós é muito importante, e não o referimos anteriormente, mas é um projeto que tem que avançar, que a Câmara atua aqui como agente mobilizador dos empresários locais, de todos os agentes que atuam na área da restauração, para que se passe à certificação do leitão da Bairrada. Para nós isto também é muito importante e a Câmara pode aqui ser um agente fundamental. Portanto, para nós e para que as nossas ideias tenham mais força na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia e na Câmara Municipal, é muito importante o reforço da nossa votação. Obrigado, João Marques. Hugo Silva, notas finais. Obrigado. Bem, notas finais, começaria por dizer: os políticos dignos saem pelo seu próprio pé quando sobre eles recai alguma dúvida. Foi isso que fez o nosso candidato João Lousado quando estava no Governo Civil, e sobre ele recaíram dúvidas infundadas, e orgulhosamente temos o João Lousado connosco hoje, de cara absolutamente lavada, erguida, íntegra e, portanto, sem qualquer tipo de problema. Não é preciso mais ninguém explicar nada aos munícipes, basta que eu, neste momento, o comunique. João Lousado não precisa de se justificar perante si. Em relação às notas finais e ao enquadramento que nos pedia em relação às freguesias, bem, dentro das notas finais. A proposta que temos dentro das notas finais, a proposta que temos de desenvolvimento para uma década na Mielhada tem por base um pluro de proximidade e freguesias.
é essencial que as juntas de freguesia passem a ter previsibilidade também e não estejam permanentemente numa ótica de beijamão e de imprevisibilidade. Nós ouvimos aqui falar de valores, mas sabemos da prática corrente que efetivamente há muito pouca previsibilidade, porque o Executivo tem a tendência para acumular valores para períodos pré-eleitorais e isso tem que acabar. Nós temos uma política atualmente de serviços mínimos propostos ou apresentados como serviços máximos e é isso que nós temos que mudar. Aquilo que nós propomos ao Conselho e como nota final, M231, é uma década de desenvolvimento para a Amealhada, centrada no desenvolvimento das freguesias como um todo, com a habitação a voltar a fixar-se nas freguesias, diminuindo as barreiras e as dificuldades de licenciamento e, acima de tudo, voltarmos a ter também a capacidade de atração empresarial, criação de emprego. Se nós não atrairmos pessoas, emprego e empresas, nós vamos continuar nesta ótica que nos têm tentado vender de um pseudo-desenvolvimento que mais não é do que ir atrás de fundos comunitários onde todos os outros fazem exatamente a mesma coisa. É impossível diferenciar um território que se vincule exclusivamente àquilo que são as metas europeias e é isso que tem acontecido. Nós temos que fazer diferente com o excelente potencial que temos. Eu acredito no nosso Conselho, acredito muito pouco no município gerido pelo Dr. Rui Marqueiro e por isso mesmo, dia 26 de setembro, votem juntos pelo Conselho da Amealhada. Obrigado, Hugo Silva. Gonçalo Lopes, notas finais do Bloco de Esquerda. O pedido de notas finais vai ser muito síntese em relação às juntas de freguesia. Espero não ser prejudicado em relação aos tempos devido a extensivo tempos utilizados por outros candidatos. Em relação às juntas de freguesia, a opinião é que é muito fácil de governar quando 5 das 6 freguesias têm maioria absoluta do mesmo partido que está no Executivo. Recordo nas Assembleias Municipais houve questões muito pontuais, houve uma grande inércia por parte dos presidentes de junta. Recordo-me que o presidente de junta da freguesia de Barcoço questionou sobre o fim da carreira que foi retomada neste verão. A senhora presidente da junta da freguesia da Pampilhosa questionou sobre a fábrica das Devesas e depois com a linha da concordância. Assim como o presidente da junta da freguesia da Bacariça questionou o Executivo por 2 vezes da linha da concordância e sobre a fibra óptica em Santa Cristina, uma questão colocada um ano antes pelo Bloco de Esquerda. Num apoio extra atribuído pelo Executivo às juntas de freguesias, não esquecer que a União de Freguesias engloba 3 freguesias que agora estão agrupadas. O Bloco de Esquerda é a favor da reposição das freguesias, ou seja, o mesmo orçamento para 3 freguesias. Passando às notas finais, porque temos de ser muito breves. Agradecido. A democracia não se faz de 4 em 4 anos, constrói-se todos os dias, um programa de contrato inviolável com a população. O Bloco de Esquerda no Conselho da Amealhada, de 2013 para 2017, conseguiu triplicar o número de votos. Pretendemos aumentar a representatividade do Bloco, quer na Câmara Municipal, para onde nunca elegemos, temos a esperança de eleger este ano. Queremos aumentar o número na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesias. O Bloco de Esquerda apresenta-se este ano a mais 2 freguesias. As pessoas estão do nosso lado. O Bloco de Esquerda apresentou 13 propostas na Assembleia Municipal. É essa força que queremos levar para a Câmara Municipal e para todos os órgãos que o Bloco de Esquerda concorre. Isto é muito difícil agora estar a dizer tudo por causa dos outros, mas vou tentar ser o mais simples possível. Poder de síntese. Os anteriores mandatos de maioria absoluta têm governado o nosso destino do Conselho desde 89. Foram 32 anos de governação do mesmo partido político, que executivo após executivo permitiram a estagnação do nosso Conselho, mas notou-se um acentuado estagnação a partir dos últimos anos. Torna-se necessário realizar uma mudança. Temos um Conselho que nos enche de orgulho, não tanto pelas iniciativas promocionais, mas acima de tudo pelas obras e realizações em concreto. O Conselho da Amealhada tem história, tem património, tem cultura, tem pessoas de excelência, tem um ambiente ainda preservado, possui uma excelente localização. Pela sua dimensão, apresenta-se ainda como um Conselho à escala humana, preservando relações de vizinhança e de convivência intergeracional. Estas parcerias devem conduzir à transformação do conhecimento e de ideias em projetos inovadores e que gerem mais-valia e que permitam criar emprego. Apelo a todos os municípios que dia 26 de setembro vão votar. A mudança é possível, a mudança é agora. Votem Bloco de Esquerda. Obrigado, Gonçalo Lopes. Com a intervenção do Gonçalo Lopes do Bloco de Esquerda terminamos um ciclo de 8 debates às eleições autárquicas de 2021 do Conselho da Amealhada. Agradeço aos 6 candidatos pela vossa disponibilidade e espero que o debate tenha sido esclarecedor. É isso, Ricardo. Terminamos então uma série de 8 debates dedicados às eleições autárquicas do próximo dia 26. 92.6 FM agradece a todos aqueles que acederam ao nosso convite
Hoje, particularmente, ao Gonçalo Lopes do Bloco de Esquerda, também ao João Marques da CDU, ao José Mota do Chega, ao Hugo Silva dos Juntos pelo Conselho da Milhada, ao António Jorge Franco, mais e melhor Movimento Independente, e também a Rui Marqueiro do Partido Socialista. Continuação de uma boa noite, um bom fim de semana. Os debates das autárquicas 2021 na 90.